Olá, turma, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Carla. A gente vai dar continuidade ao estudo da tabela periódica juntamente com o estudo das ligações químicas, tá certo? Só para recapitular um pouquinho, na aula passada, quem esteve comigo ou quem assistiu o vídeo deve ter visto, com certeza viu essa imagem da tabela periódica. Então, vai se lembrar com muita facilidade de algumas coisas que nós trabalhamos. Bem, na aula passada a gente falou sobre as ligações químicas e o nosso foco foi as ligações iônicas, né? A gente aprendeu que na ligação iônica, um metal sempre vai doar elétrons e o ametal vai receber elétrons, tá certo? Então, metal doa, ametal recebe elétrons. Uma coisa importante que não podemos esquecer, o hidrogênio, apesar de estar aqui, ó, na família 1A, ele não é metal. Então, significa dizer que o hidrogênio, ele não doa elétrons. Por que ele não doa elétrons, professora? Se você prestar atenção, o hidrogênio ele tem apenas um elétron. E o que acontece? Se o hidrogênio que tem um elétron doa esse único elétron que ele tem, ele deixa de existir, né? Então, ele sumiria. E não é isso que vai acontecer. Isso não pode acontecer de forma alguma, ok? Então, o hidrogênio é uma exceção. Então, hidrogênio não faz ligação iônica, ele não doa elétrons. Na ligação iônica, a gente viu que esses elementos, que são os metais, eles possuem elétrons sobrando, né, na sua última camada de valência, que é aquela camada, a última camada, né, que existe, né? E aí ele precisa se livrar de qualquer forma desses elétrons. Geralmente é uma quantidade pequena de elétrons. Em compensação, os ametais que estão aqui, ó, precisam receber elétrons para poder atingir o octeto e ficar parecidos com os gases nobres, tá certo? Então, o objetivo principal de todo mundo é ficar com 8 elétrons na última camada, parecido com os gases nobres. Tudo bem? Beleza. Então, se na ligação iônica os metais doam e os ametais recebem elétrons, na ligação covalente, o que vai acontecer é um pouco diferente. Por quê? A ligação covalente, ela acontece apenas entre os ametais. Então, os ametais, que são esses elementos aqui, ó, são os elementos que vão participar da ligação covalente. O que significa a palavra covalente? Covalente significa compartilhar. Compartilhar não é doar, é apenas emprestar. É um empréstimo momentâneo. É aquilo que se empresta, mas que você não deu, não é definitivo, tá bom? Então, esses elementos vão se ligar entre eles mesmos, ou seja, a ligação covalente vai acontecer entre ametal e outro ametal. Então, é ametal mais ametal. Ok? Então, ligação covalente, ametal com ametal. Ou
Agora é que ele vai aparecer, ó. Hidrogênio com a metal, tá? Ou, por último, hidrogênio com hidrogênio. Tá certo? Então, nas ligações covalentes, a gente não pode esquecer isso nunca, tá, turma? A ligação vai acontecer entre hidrogênio com outro hidrogênio ou ametal com outro ametal ou, por último, hidrogênio com ametal, ok? São as 3 únicas possibilidades: hidrogênio e hidrogênio, ametal e ametal, hidrogênio e ametal, tá certo? Vocês devem ficar pensando assim, mas professora, qual é a principal característica da ligação covalente? Na ligação covalente, todos os elementos participantes querem ganhar elétrons. Mas ganhar quantos elétrons? Como é que a gente descobre a quantidade de elétrons que eles vão receber? A gente não pode esquecer, ó, da nossa colinha aqui em cima, tá? Essa cola é útil em todos os momentos quando a gente estuda ligações químicas, tá certo? Por quê? Ela vai te indicar a quantidade de elétrons que o elemento químico tem na sua última camada, que é a camada de valência. Então, por exemplo, o elemento oxigênio. Onde é que está o oxigênio? Está aqui, ó. O oxigênio, ele tem número atômico 8 e está na família 6A. Significa que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, tá certo? 6 elétrons na última camada, que é a sua camada de valência. Vou representar o oxigênio aqui para vocês, ó. Fazer um rabisquinho aqui nesse cantinho branco. Tá lá o meu oxigêniozinho. Quantos elétrons eu disse que ele tem na última camada? 6. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Opa. 5, 6. Prontinho. Oxigênio, 6 elétrons na última camada. Digamos que esse oxigênio queira fazer uma ligação química com outro oxigênio. Deixa eu ajeitar isso aqui melhor. Ó. Prontinho. Tá? Vai aparecer aqui um outro carinha, um outro oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons na última camada também. Ora, se os dois têm 6 elétrons na última camada e eles são ametais, eles não podem perder elétrons. Um oxigênio não pode perder elétron para o outro oxigênio. Por quê? Porque eles querem completar 8. E se algum deles perder qualquer quantidade de elétron, ele vai ficar cada vez mais longe de completar 8. Então, o que eles resolvem fazer? Eles vão se unir através de uma ligação iônica. Como é que acontece essa ligação iônica? Se a gente perceber, o primeiro oxigênio com 6 elétrons, ele pode muito bem emprestar esse elétronzinho aqui, ó, para o seu companheiro. E aí, se ele empresta um elétron para o companheiro, a gente percebe que o companheiro ficou com os seus 6 elétrons iniciais, tá aqui, ó.
6 elétrons iniciais mais um, que é esse aqui, certo? Ou seja, ficou com 7. Ah, professora, mas ele precisa de 8. Beleza, então esse primeiro oxigênio vai emprestar mais um elétronzinho, que é esse que eu rabisquei ali. Fazendo o empréstimo ou o compartilhamento, a gente consegue perceber o quê? Que o segundo oxigênio tinha os seus 6 elétrons, conseguiu mais um aqui e um aqui, e agora totalizou 8, certo? Beleza. A mesma coisa, desculpa, acontece com o primeiro oxigênio. Se a gente for olhar só para ele com atenção, a gente vai ver que ele tem 6 elétrons, mais um, 2 que ele conseguiu emprestado, um aqui, ficou também com 8 elétrons. E aí, pronto, eles conseguiram atingir o seu objetivo maior, que é conseguir ficar com 8 elétrons na última camada. A regra do octeto, certo? Então, dessa forma, os 2 oxigênios ficaram estabilizados. Agora, o que vai acontecer? Essa fórmula que eu mostrei para vocês é o que a gente chama de fórmula eletrônica. A gente tem ainda a fórmula estrutural. O que é a fórmula estrutural? Na fórmula estrutural, eu vou representar os 2 oxigênios mais as 2 ligações que eu fiz ali no meio, ok? Essa é a fórmula estrutural. E existe ainda uma terceira fórmula, que é a fórmula molecular. Na fórmula molecular, eu coloco o símbolo do elemento químico, mais a quantidade de vezes que ele aparece na nossa representação. Portanto, a fórmula molecular é o O2. Esse é o gás oxigênio que a gente respira. Tudo bem até aqui? Então, para finalizar, a gente vai só recapitular. Ligação covalente acontece entre o hidrogênio, que não pode doar um elétron, ele empresta para um ametal, ou a ligação também pode acontecer apenas entre os ametais, ametal com ametal, ametal com hidrogênio ou hidrogênio com hidrogênio, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido e a gente vai dar continuidade com um outro videozinho que eu fiz demonstrando alguns exemplos práticos, tá bom? Obrigada pela atenção, até a próxima.